Boa noite, mais um Jesus Expresso para você, para mim, para nós, para todos aqueles que estão ligados ao Ministério Jesus Expresso, nesse ministério que tem abençoado a sua família, a sua vida espiritual, sua vida emocional. Aquilo que você precisa, Deus sempre vai falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora este povo, que se chama pelo teu nome sobre todos os nomes, que tem poder e autoridade, nos céus, na terra e até debaixo da terra, para fazer esta obra maravilhosa através da tua palavra, que edifica, liberta, cura, salva, transforma e opera sinais, prodígios e maravilhas, e até o impossível. Bom, eu gostaria que você compartilhasse essa palavra hoje, dando o seu joinha também, seu like aí, para que você possa abençoar outra pessoa, fazer com que esta pessoa que você vai participar desse culto, compartilhar desse culto, seja também abençoado, porque não é o homem que vai falar, é a boca de Deus através da palavra de Deus, que traz a revelação, traz o entendimento, o conhecimento de tudo aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, que é importante para Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus. Ele gerou dele. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus quis criar o homem, ele tirou de si mesmo. Ele se espelhou em si mesmo, em você, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Abra a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Tiago é considerado, o livro de Tiago, ele é considerado como provérbios do Novo Testamento. Sabedoria pura, sabedoria, entendimento, conhecimento daquilo que nós precisamos conhecer da prática da nossa vida cristã. Aquilo que nós precisamos não só ler, mas praticar em espírito e em verdade, verdadeiramente. Amém? Bom, Tiago 3,1 fala assim: Meus irmãos, muitos de vós sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, serviram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal. Misericórdia. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada
e água doce. Amém? Bom, então estamos aqui com uma palavra abençoada, uma palavra que nos orienta, nos mostra como devemos proceder através da palavra de Deus, a nossa prática de vida, porque a palavra sempre nos dá o rumo, o norte, a bússola, para nos guiar pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, conforme a vontade de Deus, porque nós sabemos que um dia, pelas nossas palavras, nós seremos também julgados, absolvidos ou condenados. Amém? Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa produzir bênção, que possa produzir cada vez mais entendimento, conhecimento, visão, um norte na vida de cada um, para que não deixe que a sua língua peque contra si mesmo ou amaldiçoe alguém, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus para operar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Bom, aqui está uma palavra abençoada, já é abençoada e vai te abençoar muito, muito mesmo. E não temos dúvida nenhuma que você, não importa a idade que você tenha, ou já viu, já testemunhou coisa fantástica, sublime, extraordinária, de pessoas que foram levantadas e curadas, refeitas, reanimadas por uma palavra boa. Por uma palavra boa. Provérbios 16, 23 diz que a palavra boa é como medicina, como remédio, que cura, que levanta, que fortalece, que mostra a direção, que dá entendimento e faz uma transformação, uma mudança na vida daquele que recebe esta palavra boa e com entendimento e consegue discernir a mudança que aquela palavra pode fazer, vai fazer na vida de quem recebe. A palavra traz cura. A pessoa está abatida e vem uma palavra boa, levanta, acaba o abatimento, ela sacode a poeira, levanta e segue em frente. Muitas vezes a palavra entristece pessoas desanimadas, mas Deus já ungiu a sua boca. Deus já ungiu a sua boca como ele ungiu a boca do profeta Isaías. O profeta Isaías disse para Deus, quando ele estava sendo levantado: sou um homem de lábios impuros. Ele falou: não é por isso não. Mandou um anjo pegar uma brasa lá do altar e com uma tenaz ungiu, tocou na boca de Isaías e purificou aquela boca. A sua boca hoje, meu irmão, minha irmã, a sua boca hoje é ungida, consagrada a Deus. Da sua boca só pode sair bênção, só pode sair palavra que edifica, palavras que curam, palavras que levantam pessoas, palavras que animam pessoas, palavra que fortalece a pessoa, palavra que dá o rumo, o norte à pessoa que recebe a palavra que você, eu, nós vamos falar para esta pessoa que está precisando de uma palavra como um remédio, como uma medicina, como uma transformação na sua vida. Bom, esta é a palavra que tem que sair da sua boca, da minha boca, da nossa boca. Por isso você e eu fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus, diga glória a Deus aí. Glória a Deus. A palavra é um refrigério para a alma amargurada, para a alma abatida. A palavra apropriada em determinados momentos, ela faz um milagre na vida das pessoas. Ela pode acordar, sacudir, ressuscitar as pessoas que parecem que perderam tudo, já não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas quando nós ouvimos a palavra, quando nós recebemos uma palavra, quando nós lemos uma palavra, a palavra de Deus, a palavra que é vida, a palavra que transforma, a palavra que renova
ao nosso coração, às nossas emoções, os nossos sentimentos, nos faz enxergar a verdadeira vontade de Deus, o verdadeiro sentido de determinadas coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Entretanto, nós também podemos perceber pessoas, familiares, comunidades que são minadas e destruídas por causa de palavras que ferem, palavras que agridem, palavras que perturbam, palavras que denigrem, palavras que destroem. Eu queria citar um exemplo bíblico, talvez, mas tem tantos na Bíblia. O próprio Deus, um dia, quando Josué tinha conquistado a cidade de Jericó, ele falou, olha, essa cidade está amaldiçoada, profere a palavra de maldição. Olha como Deus é severo, como Deus... E aquilo que Josué proferiu ali amaldiçoando, aconteceu. Quem quis edificar novamente a cidade de Jericó. Então é importante saber o que vai sair da sua boca. O que tem saído da sua boca. Palavra que fere, que destrói, que mata. Palavra que machuca, que derruba uma pessoa, que atrofia a vontade de viver, que paralisa a pessoa. A palavra que vai sair da sua boca é a palavra de bênção. Por isso que nós lemos esse texto hoje, porque é a palavra que nós precisamos falar sempre, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, é Ele que reina na nossa vida, é o Espírito Santo que hoje que nos conduz, é o Espírito Santo hoje que nos leva a fazer a vontade de Deus, somente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Muitos pensam que podem falar aquilo que quer. Eu sou assim, eu falo mesmo o que eu quero, ninguém consegue me segurar. Tem horas que eu não consigo segurar a minha língua. A língua fica tão grande que ela não cabe nem dentro da boca. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Mas existem palavras que são minadas dentro da própria casa também. O marido com a esposa com o marido, o pai com o filho, a mãe com a filha. São palavras que nunca devem ser ditas, mas que as pessoas falam de uma forma que elas nem imaginam o mal que está gerando, o mal que está semeando, o mal que está agora sendo aplicado, porque palavras de um pai ou de uma mãe para um filho ou para uma filha são sentenças que são estabelecidas para um filho ou para uma filha. Muitos não conseguem entender, por isso está escrito aqui no livro de Tiago sobre a língua, sobre a palavra, sobre aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós proferimos, verbalizamos para alguém, aquilo que falamos, tanto para levantar ou para derrotar. Importante saber. Temos vários relatos de pais que sempre amaldiçoaram o filho. Você não dá para nada, você não serve para nada, você não vai ser ninguém. Seu casamento, essa pessoa, o seu casamento não vai dar certo. São sentenças proferidas por uma autoridade. Um pai ou uma mãe que às vezes não gosta da pessoa que foi escolhida para viver ao seu lado, e aí amaldiçoa, profere uma sentença, declara, liga aqui na terra que foi ligado nos céus, ou dá habilitação para o inimigo pegar aquela palavra de uma autoridade e ali executar, porque recebeu o direito, murmurou, praguejou, amaldiçoou o filho ou a filha, o casamento do filho, ou o casamento da filha, ou um trabalho, uma profissão. Essa profissão não dá para nada, essa profissão não vai te dar futuro. Tudo que se começa debaixo de maldição, principalmente de uma autoridade, a tendência é dar errado. Mas quando você abençoa, mesmo as barreiras se levantando, mesmo impedimentos que venham a acontecer, quando há bênção sobre a pessoa, palavras de bênção de um pai, de uma mãe, de uma autoridade, vai dar certo. A vitória vai acontecer.
a prosperidade vai se estabelecer. Então, é importante saber o que tem saído da nossa boca. O que tem saído. Murmuração, julgamento, crítica, condenação. Importante. Por isso que a palavra que sai da nossa boca, a nossa língua, é importante saber o que vai sair dela. Porque senão, ou nós mesmos nos amaldiçoamos, ou amaldiçoamos alguém, ou sentenciamos alguém. Se nós lemos a palavra de vida, que gera vida, a palavra que liberta, que cura, que salva, o que vai sair da nossa boca, do nosso coração, que está cheio da palavra, é palavra de bênção. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. De que o seu coração está cheio? Fala, meu irmão, repete aí. Eu tenho praguejado essa vida, eu tenho praguejado meu salário, eu tenho murmurado com meu casamento. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca que você não está percebendo, que você mesmo está sentenciando uma derrota, um fracasso, uma perda? Ou não está sendo grato a Deus por um pouco que você tem, e quando você agradece o pouco que tem, Deus acrescenta mais. Mas se você murmura o salário, murmura contra o seu marido, a autoridade sobre você, murmura a esposa, a bênção que Deus colocou do seu lado, pragueja o filho ou pragueja a filha, misericórdia, irmão, muda essa situação. Muda isso, porque não é a vontade de Deus. Porque tudo que acontece debaixo do sol é a vontade de Deus. Tudo que aconteceu na sua vida, Deus quer o melhor para os filhos. Você é filho, você é filha de Deus, Deus tem o melhor preparado para você. Muitas das vezes nós não sabemos administrar a bênção que Deus nos deu, até a pequena bênção. Porque quando nós sabemos administrar a pequena bênção, Deus acrescenta uma bênção maior. Glória a Deus, glória a Deus. Isso mostra para nós, irmãos, como a língua pode ser um instrumento de bênção ou pode ser um instrumento de destruição, de maldição. Se você ler, por exemplo, Provérbios 6:16, vemos a lista de alguns pecados que Deus rejeita, odeia, mas que diz que o sétimo pecado que a alma de Deus abomina. Tremendo isso. Se você perceber 7 pecados, 3 deles estão ligados ao pecado da língua. Dos 7 pecados, Deus mais abomina, 3 estão ligados ao pecado da língua. Língua mentirosa. Está saindo da sua boca o quê, meu irmão? Mentira ou verdade? Se você anda na verdade, você anda com Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira não é de Deus. O pai da mentira é o diabo. Se você fala uma mentira, a mentirinha branca, a mentirinha necessária, a mentirinha, você não está fazendo a vontade de Deus. A verdade tem que ser dita sempre. Não importa o que vai acontecer, ela tem que ser falada a verdade. Não existe mentirinha necessária, não existe mentirinha branca. Não existe mentira no reino de Deus. A mentira é do reino do inferno, do diabo, de Satanás, que quer pegar muitas pessoas no laço por habilitação da mentira, porque ele é o pai da mentira. Testemunha falsa que profere mentira, a falsidade na palavra, testemunha que está dando testemunho de mentira. Deus não gosta, Deus não gosta. Pecado de Deus mais abomina. É o que semeia contenda entre irmãos. Misericórdia. Quantos, isso tem muito, acontece muito em famílias. Famílias. Que um tem inveja do outro, um tem raiva do outro,
aí fica jogando um contra o outro. Semeia contenda entre irmãos. Seu irmão, o seu irmão, irmão de sangue, irmão em Cristo, é seu irmão. Família que Deus te deu. Você não pode de jeito nenhum semear contenda entre irmãos. Não é de Deus. Deus abomina. Deus rejeita. Deus odeia. Que semeia contenda entre irmãos. E aquela pessoa que leva e traz. Você conhece o leva e traz? Leva e traz é o fofoqueiro, fofoqueira, misericórdia. Leva um recadinho para lá, outro recadinho para cá, aí fica querendo botar um contra o outro e ficar ali só assistindo e batendo palma. Era isso que eu gostava. Era isso que eu queria que acontecesse. Semeia contenda entre irmãos, semeia contenda dentro do trabalho, semeia contenda por ganância. Meu irmão, Deus não gosta disso. Deus não se agrada disso. Pessoas que traz, leva e traz, aquela pessoa que torce para jogar uma pessoa contra a outra, torce para que as pessoas entre si, entre uma colisão, uma discussão, uma batalha. E aí é o que a pessoa mais gosta. Tem pessoas assim. Mas isso tem cura. A palavra de Deus pode curar. A palavra de Deus pode mudar isso. Vou dizer que não tem no meio cristão? Tem sim, porque onde tem um ser humano tem todo tipo de erro. Se você não está atento, se você não está vigiando, colocando um freio na sua boca, tendo entendimento daquilo que é uma vida cristã, daquilo que é a vontade de Deus para você, aquilo que é a vontade de Deus no seu coração, na sua mente, na sua boca, nos seus olhos, nos seus ouvidos, acaba pecando, acaba entristecendo o coração de Deus. O livro de Tiago chega mesmo a dizer que nesta carta que ninguém pode dizer que é cristão ou religioso sem primeiro refrear sua língua. Se você vê uma coisa errada com seu irmão, com sua irmã, ore por ele, ore, interceda. Não é para você ficar falando para um e para outro, de levando e trazendo recado, levando e trazendo notícia. O que você tem que fazer é orar por aquele irmão, orar por aquela irmã, para que ele se liberte, para que ele seja livre dessas correntes, dessas amarras, do mundo ainda que não se libertou, do mundo ainda que ainda está como uma velha criatura. Ser cristão verdadeiro tem que nascer de novo, meu irmão. Tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo. Esse foi o diálogo que Jesus teve lá em João 3 com Nicodemos. Esse foi o diálogo que Nicodemos era um mestre na lei, ensinava a lei. Mas quando Jesus teve um encontro com ele, ou ele teve um encontro com Jesus, que ele foi ao encontro de Jesus, e ali aconteceu umas palavras que ele não entendeu nada. Jesus falou para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quê? Nascer de novo? Entrar de volta na barriga da minha mãe? Como pode isso? Não, Nicodemos, nascer de novo é começar do zero, tudo de novo, a sua vida. Começar do zero, você tem que começar a andar conforme a palavra diz, porque ele conhecia a palavra, mas não andava conforme as Escrituras. Ensinava a palavra, mas não condizia com o que ele vivia. Aí Jesus teve que orientar aquele homem, porque ele foi buscar. E quando a gente busca, a gente encontra. Se você buscar na palavra a verdade que você precisa saber da sua vida, porque a palavra é o espelho. Provérbios, livro de Provérbios, é um livro de pura sabedoria. Se você procurar no espelho da palavra,
Você vai se olhar ali com o que você lê e aquilo vai ser um espelho para você. Eu me converti, comecei a me converter quando eu li um livro de Provérbios. Ela é mais torto do que o torto. Mas quando eu comecei a ler o livro de Provérbios, eu ficava mergulhando ali naquelas palavras e eu falei assim, caramba, como eu estou errado. Como eu estou errado. Como eu preciso de conserto. Como eu preciso conhecer o caminho certo. Como eu preciso viver no caminho certo. Foi aí que eu caí na real. A ficha caiu. A ficha caiu para mim direitinho. Encaixou com uma luva. De ponta a ponta. De ponta a ponta o livro de Provérbios só falando de pá, 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 só chicotada. Só lambada. Ah, labachuri, cadará. Falei, bate mais, Senhor. Estou precisando de apanhar na palavra aqui, conhecer a verdade, conhecer todos os erros que eu tenho cometido. Porque eu quero agora andar certo, porque eu quero agora andar conforme a sua vontade, não conforme a minha vontade, porque a nossa vontade é a vontade da carne. Porque antes da conversão, você anda mais na carne do que no espírito. Mas agora nós andamos no espírito. E quando você anda mais no espírito do que na carne, o seu Espírito Santo que está em você, o Espírito Santo que está em você, vai te conduzir pelo novo e vivo caminho. O caminho da bênção, o caminho da bênção de Deus. O caminho santo, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da vida, vida em abundância e vida eterna. Amém? Essa é a vontade de Deus. Não basta apenas ter a teologia. Ou seja, as linhas, as letras, tem que praticar, tem que viver, tem que se esforçar para viver, porque o reino de Deus é alcançado por esforço. O reino de Deus é alcançado por esforço. Então, não basta a teologia, não basta só ler, não. Tem que colocar em prática aquilo que você lê. Porque quando você lê, presta atenção naquilo que você lê e pratica, aí você vai ver as promessas se cumprindo na sua vida. Essa é uma verdade que muitas pessoas cristãs precisam entender. Se está escrito, se a palavra é poder, e se você não está vendo esse poder da palavra acontecer na sua vida, é que ainda falta alguma coisa acontecer no seu interior, na sua prática da vida cristã, na prática da palavra que você aprende e não pratica. E muita coisa começa pela boca. Muita coisa começa errado pela boca. Diga misericórdia, Senhor. Eu preciso aprender mais. Eu preciso praticar mais a palavra. Eu preciso ser mais obediente à palavra. Eu preciso viver mais plenamente a palavra de Deus. Não de qualquer jeito. Não 50%. Mas o mais perto de 100%. Porque perfeito foi Jesus. Nós estamos caminhando ainda para chegar à estatura do varão perfeito. Mas nós precisamos chegar mais perto da nossa prática de vida cristã dos 100%. Porque esse é o caminho que nós queremos. Esse é o caminho que o Senhor quer para nós. E esse é o caminho que vai nos dar vitória, vai nos fazer tomar posse de todas as bênçãos que estão preparadas para nós. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Fala, Senhor. Fala, Senhor, que eu preciso ouvir. Bom, quanto mais conhecemos você, a palavra, mais você vai entender a vontade de Deus. Quanto mais você conhece, mais você vai aprender a palavra de Deus. Eu preciso conhecer mais. Fala para você mesmo, eu preciso conhecer mais. Muitos
não praticam a palavra de Deus verdadeiramente por não conhecer a palavra. Por isso que no livro dos profetas Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quem é o povo de Deus? Aquele que se converteu, aquele que está andando com a Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, irmão. Esse é o povo de Deus. Mas aqui o profeta Oséias diz que o meu povo, a boca de Deus falando através do profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Leia mais. Leia mais. A Bíblia não é para ler só enquanto você tem tempo, não. A Bíblia é para nós lermos quando nós separamos um tempo especial, imutável, inegociável, para ler a palavra de Deus. Não é quando sobra tempo, ou quando vai dormir para virar um sonífero. Mas tem que ser um tempo especial, um tempo muito especial. Você vai desligar o telefone, você vai desligar a campainha, você vai ficar ali, você e Deus, lendo, orando, meditando, falando com Deus, ouvindo de Deus. Porque eu tenho certeza, quando você separa um tempo para Deus, Deus vai parar para te ouvir também. Deus vai parar para te ouvir. Agora vamos parar um pouquinho para percebermos que todos nós já falhamos e tropeçamos na nossa própria língua. Todos nós já tropeçamos, já falhamos na nossa própria língua. Sim, aconteceu com todos nós. Mas agora nós sabemos o caminho. Agora nós sabemos e conhecemos. É verdade. É verdade ou não? Estou falando com pessoas que já passaram por isso, ou estão passando por isso, mas que precisam conhecer a verdade. Não é verdade? Quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não podíamos ter falado, na hora que deveria ter falado, não tinha que ter falado, com as pessoas que não devia ter falado, com uma intensidade, volume, voz que não devia ter sido usado. Uma palavra falada é como uma flecha. Uma palavra falada é como uma flecha lançada e não tem jeito de retornar. Falou, pronto, acabou. Já foi, entrou no ouvido de alguém, já agrediu, já feriu, já machucou, já derrubou, ou até levantou, até edificou.